Oi gente, tudo bem? Nosso intuito com esse vídeo é tentar resolver algumas atividades para ajudar o assunto que a gente vai desenvolver ou as atividades que nós vamos desenvolver é sobre expressões numéricas. Duas atividades de imediato são passadas para vocês, mas existem algumas coisas que nós precisamos, antes de resolver, observar. Entre elas são os símbolos que essas expressões possuem. Entre os símbolos que ela tem são os parênteses, os colchetes e as chaves. Bom, de imediato, a regra que existe dentro da matemática é que nós precisamos resolver todos os números ou todas as contas que estão dentro dos parênteses. Depois que você resolve o colchete. Depois que você resolve o colchete, ou os números dentro do colchete, você resolve os números dentro das chaves. São aqueles últimos que irão sobrar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Segunda coisa que vai acontecer conosco nessas atividades é que nós vamos observar as regras de sinais. Existe uma regra na adição e na multiplicação que precisa ser observada. Ou seja, no nosso caso que nós temos, nós vamos precisar observar a regra da adição, que diz assim: sinais iguais, eu somo. Sinais diferentes, eu subtraio. No nosso caso aqui, nós temos dois números com sinais iguais. Logo, dois números com sinais iguais, eu vou ter que somar. E quando eu somar, eu vou deixá-lo dentro do parêntese, porque no momento que eu somo, o sinal permanece, que é o sinal negativo. Tá legal? Então vamos lá. O resto dos números eu tenho que repetir. Então tá aqui o resultado que aparece entre a adição de menos 1 com menos 3. A segunda situação que vai acontecer na resolução dessa atividade é fazer o jogo de sinal aqui, entre esses dois elementos que nós estamos apontando na telinha, menos e esse menos. Menos com esse menos vai dar mais, mas observa só o resultado. Todos os outros números são repetidos, logo sobrou o colchete. Então o que a gente vai fazer? Vamos resolver o que está dentro do colchete. Então vou somar o 8, 4 e 5. Quando eu somo, eu vou repetir o sinal que dá como resultado essa soma. Tudo bem? Então veja só o resultado. O resultado é 17. Observa que tem um sinal aqui, ó, e um sinal aqui. Do mesmo jeito que nós fizemos o jogo de sinal aqui, nós também vamos fazer aqui. Mais com mais vai dar mais. Então como é que fica o resultado? Fica dessa forma. A partir de agora, os únicos números que se apresentam estão dentro de uma chave. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou resolver primeiro a primeira conta que existe, a primeira parcela de conta que existe. Então 5 menos 2, 5 menos 3 é 2. Tá? Então veja só, e repito 17. 2 mais 17, obviamente, dá 19. Legal? Fácil, né? Vamos passar para o segundo exercício? O segundo exercício já exige um pouquinho mais de paciência para resolver. Mas por quê? Porque agora são frações. E essas frações precisam ser observadas com muito cuidado. Mas as regras dos sinais continuarão sendo a mesma. Sinais iguais eu vou somar, sinais diferentes eu vou subtrair. Menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Tudo bem? Mas antes da gente resolver, nós vamos organizar um pouco essas frações que estão aqui. Repara só. Quando nós organizamos, nós transformamos ela dessa forma, é muito fácil. Só que nos deparamos com uma situação não tão difícil de ser observada. Qual é a situação? É que os dois denominadores são diferentes. Novamente, a regrinha da matemática diz que eu só posso somar duas frações se os denominadores forem iguais. Nesse caso, são diferentes. E o que a gente faz? Nós vamos ter que tirar, ou nós vamos ter que resolver pelo MMC. Vamos lá? Mas vamos tirar essa parte desse exercício da letra A daqui para a gente resolver o nosso MMC dessas duas frações. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é fazer esse traço, este cálculo. Em seguida, nós vamos colocar os dois números dos denominadores do lado esquerdo do nosso traço. Colocando assim, a partir daqui, eu vou começar a tentar determinar quais seriam os números que eu poderia colocar do lado direito, de tal maneira que eu possa dividir e ao final encontrar um. Eu sempre começo pelo 2. Então vamos lá.
Começando pelo 2, eu percebo que o 5 não é dividido por 2. Então, o que a gente faz? A gente repete. E o 2 dividido para 2? Ele dá 1. Bom, tudo bem, resolvida a situação. Agora, já que a gente encontrou o resultado 1 na divisão de 2 para 2, vamos partir para o 5. Ora, o 5 aqui começa a fazer evidência. Então, o que a gente tem? 5 dividido para 5. E 5 dividido para 5 nada mais é do que 1. Tá legal? Dando para entender? Legal. Se não está conseguindo entender esse MMC, observa só, pausa esse vídeo, volta de novo e começa a observar o que a gente está falando. Bom, tudo bem, já deu o resultado de 5 para 5 dá 1, então o que a gente faz é só repetir o resultado. Depois que a gente descobre esses dois resultados, que são os dois fatores primos por sinal, e aí o que a gente faz? Faz uma multiplicação sucessiva entre esses dois números. Repara só, 2 vezes 5, nada mais é do que 10. Então, logo, nosso MMC é 10. Então, o que a gente vai fazer para poder resolver essa conta? Transformar essa fração em um denominador comum. É isso que diz o mínimo múltiplo comum. Então, o que a gente faz? Coloca entre parênteses e coloca no denominador o 10, que é o nosso MMC. Mas a partir daí, como é que a gente começa a resolver? Simples, nós vamos pegar esse 10 que está aqui e dividir por esse 5. Repara só, quando nós pegamos 10 e dividimos por esse 5, obviamente encontramos um resultado. O resultado é 2. Vamos pegar esse resultado que está aqui e multiplicar por 3. Quando nós fazemos isso, nós encontramos 6. Guardamos ele como informação. Depois que a gente resolve essa primeira etapa, nós vamos pegar esse 10 de novo, que é o nosso MMC, e vamos dividir por 2. Quando dividimos ele por 2, encontramos 5. Esse 5 que está aqui, nós vamos multiplicar por 1. Encontramos o resultado 5. Bom, tudo bem. E aí, o que faz? Quais são os números que nós colocamos no numerador? Bom, os números que nós colocamos no numerador são aqueles resultados que nós fizemos a multiplicação, que nada mais é do que 6 e 5. É o que a gente vai ter aqui. Bom, ficou fácil agora. Por que ficou fácil? Porque já descobrimos quem são os resultados que nós, pelo MMC, conseguimos determinar. Então, olha só, 6 mais 5 nada mais é do que 11, né? Que tem como denominador 10, que foi o MMC que nós descobrimos. Legal? Não é fácil? É muito fácil. Novamente, se não prestou atenção, pausa esse vídeo e volta de novo, recapitula de novo, até você ficar craque para resolver esses exercícios. Não esquece que boa parte, esse exercício aqui tem lá na sua lista, tá legal? Legal. Então vamos continuar. Nós temos mais 2 exercícios, só que agora esses 2 exercícios eles são de multiplicação e o outro exercício é de divisão. Veja só, 2 frações, né, sendo multiplicadas e 2 frações sendo divididas. Você vai ver que é muito fácil multiplicar frações, né? E é muito fácil também dividir frações. Legal? Vamos lá? Então veja só, eu só vou fazer um ajuste no exercício D com respeito à multiplicação dessas 2 frações. Legal. Ajustamos. Olha só como ficou agora bonitona. Ficou 4 sobre 5 vezes 1 sobre 3. Não esquece que é negativo. Então, como é que a gente faz então a multiplicação? Muito simples. A multiplicação é feita de acordo com a regrinha da matemática da multiplicação de fração. É você pegar, multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Nesse caso, é preciso que você faça o jogo de sinal. Mas vamos lá. Como é que a gente tem como resultado? Olha só. 4 vezes 1, que é numerador com numerador, e 5 vezes menos 3. Denominador com denominador. Pronto. Descobrimos então que 4 vezes 1 nada mais é do que 4, e 5 vezes 3 nada mais é do que 15. Não esquece que eu estou fazendo o jogo de sinal para dar menos 5. Vamos ajustar para ficar bem mais bonita a nossa fração? Então fica menos 4 sobre 15. É fácil, né? Vamos para o segundo exercício, que é da divisão de fração? Vamos ajustar. Bom,
Ajustamos a divisão as duas frações nessa divisão, mas tem um pequeno detalhe que eu quero que você observe. Tem uma regrinha que é muito importante que você tenha ela na cabeça. Tenha ela na cabeça. Qual é? Nós vamos inverter essa segunda fração e trocar esse sinal aqui, que é o da divisão. Quando nós invertemos essa fração e trocamos esse sinal para uma multiplicação, aí a gente consegue resolver essa conta. Olha só como é que fica. Fica assim. Quando você inverte a fração, que é a segunda fração, e troca o sinal da divisão, pronto, resolvido. Você já sabe resolver a multiplicação de fração. É a única situação na divisão que você vai precisar observar. Só para repetir. O que você vai fazer? Você vai trocar a segunda fração, trocando também de sinal. Se é divisão, passa a ser multiplicação. Só acontece na divisão, não esquece. E como é que fica aí o resultado? Fica 7 vezes 2, porque é numerador com numerador, e 5 vezes 1, denominador com denominador. Não esquece que você vai precisar fazer jogo de sinal. Legal? Então olha só como é que fica. 7 vezes 2 e 5 vezes 1. Então como é que sai o resultado? Menos 14 sobre 5. Não é fácil, gente? Legal, né? Legal? Bons estudos e não